Nessa aula, veremos um exemplo de cálculo para o método de deslocamento na titulação com EDTA. No caso da titulação com EDTA para deslocamento, me parece que é mais difícil entender o processo da titulação do que necessariamente fazer os cálculos. Então, vamos agora gastar um pouquinho de tempo tentando entender o processo. Como é que funciona? Então, existe um cátion que nós queremos quantificar. Uma das possibilidades é adicionar ao meio um complexo de EDTA magnésio, certo? Que seja menos estável, nesse caso, do que o complexo do cátion que se quer titular com o próprio EDTA. Então, o que vai acontecer quando coloco os dois para misturar? E o complexo com o EDTA com o cátion é mais estável, vai formar o complexo cátion-EDTA e esse cátion vai deslocar o magnésio. Então, ele sobra no final. Por isso que o nome é deslocamento. Então, veja que o cátion que pretendemos quantificar desloca o magnésio da solução de magnésio-EDTA. Então, quando ele desloca, nós podemos, então, calcular a quantidade desse magnésio deslocado, titulando esse magnésio com outra solução de EDTA de concentração conhecida. Vamos ver numa questão para ver se fica mais claro. Uma solução contém 1,569 mg de sulfato de cobalto por mililitro. Então, qual o volume de EDTA 0,00784 molar é necessário para titular o zinco 2+, deslocado por cobalto, após a adição de um excesso de zinco EDTA a uma alíquota de 25 ml da solução de sulfato de cobalto? Gente, existem basicamente três formas de fazer titulação com EDTA, que é o método direto, retrotitulação e deslocamento. E às vezes identificar, quando está lendo o problema, qual é o tipo de titulação, pode ser um dos principais desafios. Então, nesse caso específico, observem a palavra deslocado ou qualquer sinônimo dessa palavra. E aí vocês já liguem o radar de vocês para que seja um problema do tipo deslocamento. Mas, independentemente disso, nós temos que entender como é que se processa essa titulação. Então, o que é que se tem no meio? O sulfato de cobalto, que vai liberar o íon cobalto. Nesse meio, vai adicionar uma solução de zinco EDTA. Então, veja que o EDTA já está ocupado pelo zinco. Só que nessas circunstâncias, o cobalto tem mais afinidade pelo EDTA do que o próprio zinco. Então, ele vai deslocar o zinco, formando, então, o complexo EDTA-cobalto e vai liberar esse zinco. Perfeito? Aí sim, como é que a gente pode quantificar esse zinco? Reagindo com a solução de EDTA titulante, e aí vai formar o zinco EDTA. Mais uma vez, quando a questão ela é complexa, eu costumo isolar os dados para que a gente tenha uma visão melhor da questão. Então, para o sulfato de cobalto, temos esses dois dados, né? Que é a concentração em miligramas por ml e o volume da solução utilizada. Para o zinco, só tem dizendo que ele foi posto em excesso. E para o EDTA, vem dizendo a molaridade, mas não vem dizendo o volume, porque é exatamente o que a questão quer. Então, como é que a gente pode resolver essa questão? A gente sempre começa por aquilo que a gente tem mais informação, né? Então, a gente tem mais informação com o sulfato de cobalto. A gente tem a concentração e tem o volume. Se temos concentração e volume, podemos descobrir a massa, porque quando a gente descobre a massa, a gente descobre a quantidade de mols. Lembrem-se sempre, em questões de titulação, precisamos descobrir a quantidade de mols das substâncias envolvidas e só depois é que a gente tenta responder a questão de fato. Então vamos lá. Para o sulfato de cobalto, a concentração é de 1,596 mg por 1 ml. Como foi colocado 25 ml para reagir, quer dizer que então no meio tem 39,225 mg de sulfato de cobalto. Saber a massa não é útil. O útil mesmo é saber a quantidade de mols. Então vamos transformar isso aí para mol utilizando a massa molar. A massa molar do sulfato de cobalto foi dada na questão, que é de 155 gramas a cada mol. Então, 39,225 miligramas equivale a quanto? Y. Veja que aqui eu dividi por 1000. Por quê? Porque está em miligramas e a gente precisa usar em gramas. Então, para gramas, só foi dividir por 1000. Então, Y será igual a 0,0025306 mols do sulfato de cobalto. Agora, vamos dar um tempo aqui e entender o seguinte. O que a questão pede é o volume do EDTA titulante.
Para saber o volume do EDTA titulante, precisamos saber a quantidade de mols desse EDTA. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue isso se a gente souber a quantidade de zinco no meio. Mas como é que a gente consegue descobrir a quantidade de zinco se não tem dado nenhum do zinco? É porque a quantidade de zinco é numericamente igual à quantidade de sulfato do complexo EDTA cobalto, tá certo? Que é proporcional, que é o mesmo número da quantidade de cobalto que deslocou o zinco, que é numericamente igual ao sulfato de cobalto. Então perceba-se que se eu sei a quantidade de mols de sulfato de cobalto, a gente sabe a quantidade de cobalto no meio, a gente sabe a quantidade de zinco que foi deslocado por esse cobalto, consequentemente sabe a quantidade de zinco livre no meio e, consequentemente, é igual à quantidade de EDTA que precisa titular o zinco. Então podemos afirmar o seguinte, olha, que a quantidade de sulfato de cobalto é igual à quantidade do íon cobalto, que é igual à quantidade do cobalto EDTA gerada, que é igual à quantidade do zinco que foi deslocada, que é igual a DTA, a quantidade de EDTA titulante. Em outras palavras, a quantidade de mols do sulfato de cobalto é igual à quantidade de EDTA titulante. Então aqui eu posso dizer a vocês o seguinte, que na reação de deslocamento, o difícil é identificar o processo. Porque no final das contas, a quantidade de EDTA titulante, ela vai ser na proporção 1 para 1 da quantidade do íon a ser titulado no meio, como sempre. Então, se agora a gente já descobriu a quantidade de EDTA titulante e temos a molaridade desse EDTA, podemos então definir o seguinte. Sabendo que a concentração do EDTA é de 0,00784 mols por 1000 ml, isso significa dizer, então, que essa quantidade aqui de EDTA, né, porque agora é de EDTA, vai estar em quantos ml? W. W, então, será igual a esse valor, arredondando, dará 32,28 ml da solução padrão de EDTA. E essa é a resposta. Por enquanto é isso, gente. Um grande abraço.